Então eu vou dar um panoraminha, né, de como que foi essa evolução toda do espaço de trabalho, começando com antes dos computadores. Então, como era esse trabalho caótico dessa época do taylorismo, né, máxima produção dentro do menor espaço possível, então uma mesinha do lado da outra. E aí chegou os cubículos, que é a casa de vocês fora da casa, que as pessoas levavam porta-retrato, levavam a plantinha e ficava nesse, né, o The Office, ficava nesse cubículo. E aí vem em 2000 o que a gente chama de Open Space do boom. Então, vamos maximizar esses espaços aí, vamos pôr mais gente, quanto mais gente melhor. Faz o pranchão, um do lado do outro, e também com isso os computadores foram diminuindo de tamanho, né? As tecnologias foram caminhando. Aí chegou o Google, o senhor Google, com os funny offices, e aí, gente, foi chuva de escorregador, piscina de bolinha no escritório, assim, era um terror pra gente, porque a gente tinha que se virar para fazer um escritório divertido, e na verdade as pessoas não usavam. Era assim, sala de jogos, para fazer o funcionário, o colaborador passar mais tempo no escritório, que era essa a premissa, né, de quanto mais tempo você fica no escritório, mais exemplar é o colaborador. Era um pouco invertido. Hoje em dia, a qualidade de vida vem para equilibrar um pouco, né, com esse trabalho. E aí, em 2015, com a chegada da WeWork, foi bem forte, né, essa onda dos espaços colaborativos. Então, da WeWork você chega e você entra num café, não tem uma recepção muito formal, né? Tem espaços colaborativos, as pessoas se sentem mais à vontade, chega, pega um café, come um negocinho, trabalha. Então isso tornou o trabalho mais leve, né? Essa carga de estou indo para o escritório, né? Uma coisa mais colaborativa, uma coisa mais informal, talvez seja a palavra. E aí chegou a pandemia, em 2020, e quando foi para voltar para os escritórios, a primeira pergunta que as empresas faziam era: e aí, como que vai ser? Como que vai ser os escritórios? Eu tenho que considerar agora biombo de 60 centímetros de altura ou não? E a gente, como arquiteto, falava: não sei, a verdade é que eu não sei. Ninguém sabe, vamos esperar para ver o que vai evoluir, né? E aí a gente começou a entender aos poucos como é que os escritórios funcionavam, como funcionava a dinâmica, se o trabalho era híbrido, se o trabalho era presencial, se as pessoas queriam ir, se estavam cansadas de ficar em casa ou não, home office foi a melhor coisa. Então, aos poucos a gente foi entendendo um pouco dessa demanda, e as empresas, tanto de imobiliário quanto as de arquitetura, começaram a se adaptar. Então, até eu gosto de contar um pouco na Space, né? A gente, com o pós-Covid, a gente virou híbrido, a gente era presencial. E aí, além disso, a gente construiu um escritório novo, com uma pegada super acolhedora, né? Então, não é aquele escritório com cara de escritório. E aí a gente vê que as pessoas se engajam muito mais para ir para o escritório. Então, quando você vai para o escritório, se tiver um lounge ali, uma área colaborativa, é um momento de encontrar com a equipe. Então, a gente percebeu esse movimento que as pessoas gostam, inclusive de convidar cliente. Antes a gente não convidava, tipo: ai, posso conhecer sua empresa? Ai, não, então, né? Ou ia numa sala de reunião e ficava aquela coisa. Então, à medida que você começa a criar espaços múltiplos e diversos, você faz até o cliente se sentir mais em casa, o colaborador se sentir mais em casa. Então, é um movimento que a gente percebeu, assim, com a mudança do nosso escritório. E aí a gente chega, né, na arquitetura do hoje. Aqui, na verdade, é uma pesquisa da Robert Half, que diz que a maioria das empresas está funcionando hoje no modelo híbrido, né? Então, até vocês comentaram da TOTS, a gente está no modelo híbrido. Muitos dos nossos clientes que chegam, eles chegam no modelo híbrido, né, pedindo ideias de como fazer, atrair os colaboradores. E a pesquisa, até com os colaboradores, 76% acham que o modelo híbrido é o modelo ideal de trabalho, né? Enfim, não sei para vocês, mas conversando assim, a equipe, a gente gosta do dia de ir para o escritório para conversar, para trocar, né? Dependendo do papel que a gente desempenha, é importante esse trabalho em equipe.
é claro que, assim, poder economizar esse deslocamento também, né, de às vezes até 1 hora por dia para ir, 1 hora para voltar, é desgastante. E assim, com a pandemia a gente colocou, sei lá, filho para pegar na escola, ou, ai não, a minha academia é inglês, já vai. Então, você adaptou a sua vida, né, para um modelo híbrido, e quando a gente pode manter isso, eu acho que é o cenário ideal, e muitos colaboradores também preferem. E aí eu gosto de falar que na verdade não é uma adaptação só espacial. É claro que a gente, como arquiteto, pensa na melhor disposição, na melhor distribuição dos espaços, no uso, nas salas, mas também tem uma questão cultural da própria empresa, dos próprios colaboradores. Então, não adianta nada a gente falar, terça-feira todo mundo vai para o escritório e aí todo mundo marca reuniões 1000 com pessoas de fora, clientes de fora, e aí você vai para o escritório e tá cada um brigando por uma cabine, ninguém interage. Então, tem essa mudança cultural também, que acho que é uma questão de change management, né, com RH, com facilities, de conversar com os colaboradores, falar, gente, vamos deixar essas reuniões remotas para o dia que você está em casa, vamos, né, encontrar as pessoas, fazer reuniões presenciais, vamos usar esse espaço do escritório também para esse. Então, é um aprendizado, né, mútuo dos colaboradores, dos líderes, que muitas vezes obrigam os colaboradores para ir para o escritório para ficar mandando e-mail, que você faz muito melhor às vezes da sua casa. Então, tem essa combinação, né, das adaptações. E aí vem a pergunta que todo mundo faz pra gente, mas como que eu atraio os colaboradores para o escritório? Como que eu faço? Pode. Querem perguntar? Pode perguntar. Ai, desculpa, é uma conversa. pode falar, é um bate-papo. Não, é uma conversa. Pode perguntar. Da liderança. Então, hoje em dia tem as empresas de change management, que a gente fala, que dão esse treinamento para, depois se vocês quiserem contatos, a gente até tem, dão esse treinamento para o pessoal da RH, para a própria liderança, de como acomodar, né, esse trabalho híbrido. Porque é isso, não adianta nada a gente preparar o escritório e as pessoas não estarem preparadas. Tem toda uma gestão, né, de agenda, né? Porque não adianta nada você marcar as reuniões no dia que você vai presencial, reuniões remotas, né? Então você tem todo esse trabalho. A gente fala muito do escritório com propósito, né? Porque é isso, você tem que ir para o escritório com um propósito, né? Ele tem que servir para aquilo, para fazer valer o seu deslocamento. Senão, você fica na sua casa fazendo reunião, fica, né, online. Mas eu acho que tem que ser esse trabalho em conjunto, tanto do espaço quanto de um treinamento da liderança, né, uma orientação. Às vezes é um e-mail, fala, gente, vamos tentar marcar essas reuniões, enfim, com o cliente em dias que a gente está de home. É uma adaptação. Às vezes a gente também se vê nesse conflito, né, de tentar marcar reuniões. Os nossos phone booths lá estão sempre lotados, porque não tem jeito, né? Então, bom, da parte da arquitetura, o que a gente pode fazer, né, para deixar esse escritório mais atraente, né, fazer as pessoas usarem mais? A gente gosta de falar que é criar ambientes que incentivem a conexão, né? Então, não adianta nada eu falar, gente, vamos para o escritório, não sei o quê, vai ter um happy hour, e aí você chega no escritório e é só mesa. Então, você tem que dar espaço, né? Deixar espaços com lounges. É o que eu falei hoje, se a gente der uma volta na feira, a gente vai ver o tanto de novidade das empresas de imobiliário, né? Tem até o pessoal aqui da Mínimo, com esse cuidado de fazer aquele mobiliário ergonômico não parecer um escritório, sabe? Então, até a Minimal tem uma cadeira com palhinha, que a gente falou, gente, fantástico, né? Essa sacada dos materiais diferentes, esses encontros, então, que promovem conexões, que promovem bem-estar, buscar uma ocupação estratégica que otimize fluxos, que otimize os usos. Então, também não adianta eu fazer
um espaço de open space e colocar um sofá aqui do lado da pessoa que está trabalhando concentrada, porque vai atrapalhar. Não é só eu colocar um monte de sofá e colaborativo no meio do espaço, né? Tem que ter uma inteligência por trás disso, de como a pessoa usa aquele escritório, né? Vai muito além de só jogar colaborativo e falar, pronto, gente, vamos usar esse espaço. Fortalecer o sentido de pertencimento, esse eu acho que é muito importante e a gente vê muito presente, né, nas solicitações das empresas que chegam até a gente. Como que eu faço o meu colaborador que vem só 2 vezes por semana entender a cultura da empresa? Como que eu conecto isso, né? Como que eu faço ela entender que a gente foca no cliente ou pensa no bem-estar? E a gente fala, não é só você adesivar a cultura, a missão numa parede, pintar a parede da cor da empresa e pronto. Você tem que fazer o ambiente pensado para a pessoa sentir aquele espaço, né? Às vezes é meio balela a gente falar isso, mas, por exemplo, na Space, a ideia a gente quer que o cliente e que os funcionários cheguem e se sintam acolhidos e se sintam bem nesse espaço. Então, como que a gente pode fazer? Vamos trazer uma luz amarelada, vamos pensar nas almofadas no sofá, vamos pensar aqui num tapete curvo, né? Tem toda essa coisa da neuroarquitetura, como que a gente faz a pessoa se sentir melhor naquele espaço. Às vezes são coisas muito subjetivas, às vezes não, às vezes é uma coisa mais óbvia, mas é realmente você criar um espaço pensado para a pessoa e não aplicar o brand book na parede, né? Vai muito além disso. Uma coisa muito legal também que muitas empresas pedem é como que a gente conta a história da nossa empresa dentro do espaço. Então, criar um espaço de experiência, né? Uma área welcome, que a gente fala, não é mais uma recepção, é um espaço que o cliente chega, ele vai conhecer a empresa, tem um espaço expositivo. Então, tem muitas maneiras da gente passar o que é aquela empresa para quem entra no escritório, né? Acho que trazer espaços lúdicos, espaços que o pessoal gosta de falar, instagramáveis, né? Mas, mais que isso, acho que são espaços realmente que transmitam fora do óbvio o que é aquela empresa. Aí, bom, acabei falando meio que como materializar o conceito no espaço, mas eu vou passar aqui algumas coisas que a gente sempre gosta de trazer nos nossos projetos, que é o home feeling. Então, essa coisa de almofada, pensar nas tramas dos tecidos, né? A gente antes usava só um tipo de tecido que eu queria morrer, que era aquela cara de escritório que você falava, meu, agora você passa ali na Lady, eles têm uma preocupação com a trama. Tá muito mais evoluída essa conversa do home feeling, né? Também acho que a gente ficou 2 anos quase preso em casa, né? Então, você começa a entender aquele espaço de outra maneira, né? A perceber o espaço, a valorizar o bom design, a boa arquitetura, né? Então, isso tem refletido muito nos escritórios. Design biofílico, que eu gosto de falar que biofilia não é só pôr um vasinho de planta ali no cantinho, mas é você pensar na iluminação natural, é você pensar nas texturas, nas diferentes texturas, né? O carpete, hoje em dia você vê coleções com nomes de natureza, então tem essa questão de você sentir a textura do musgo, né? Então, o design biofílico, ele vai muito além, tem muito que a gente explorar, é bem legal, e a gente gosta bastante também de trazer isso para dentro dos escritórios, né? A iluminação natural, que acabei já falando, a flexibilidade de usos, acho que cada vez mais está mais caro o metro quadrado dos escritórios, e muitas empresas acabaram reduzindo, né, a metragem quadrada, e aí a gente acaba tendo que otimizar. Então, uma sala de reunião que antes era para 20 pessoas do board, que é usada uma vez por mês, gente, vamos, nos outros 29 dias que você não está usando a reunião, vamos fazer aquele espaço, sei lá, ser uma área de brainstorm ou ser uma sala multiuso, né? Então, mobiliários flexíveis, mobiliários múltiplos também, uma cadeira que serve para uma reunião, que também serve para eu puxar ela ali com rodízio e ela vira uma área de brainstorm. Então, até essa coisa é que esse não é um bom exemplo, mas essa coisa de você ter a televisão ou a lousa, né, num pedestal com rodízio. Então, cortinas a gente usa muito, que é fácil de você configurar diferentes espaços.
materiais sustentáveis, acho que a gente não pode deixar de falar também que é uma coisa que está cada vez evoluindo mais esse assunto, né, de ESG. Então, a gente tem tido nas nossas obras também essa preocupação com o descarte do lixo cada vez mais, né, ainda mais a indústria civil, que acho que é uma das maiores acumuladoras, né, de materiais, enfim, descartáveis. Então, é uma preocupação constante da gente também e com o material que a gente usa, né, com os nossos parceiros, o tipo de tecido. Tem um piso vinílico, é uma coisa muito legal que tem evoluído bastante. Então, eles conseguem tirar o piso, reciclar e transformar de novo naquele piso. Uma frente que tem muito ainda para evoluir, mas já tem bastante novidade. Interação e tecnologia, que acho que hoje em dia não dá pra gente pensar num escritório sem tecnologia. Eu tava conversando com o Rafa e ele falou, lembra que antes tinha aquelas salas de videoconferência? Hoje em dia qualquer quadradinho é uma sala de videoconferência, né? Então, acho que a tecnologia tem que vir para ser um facilitador. Você não precisa ter um escritório com painel LED no teto, mas com facilidade de conexão. É imprescindível para atrair os colaboradores, né? Enfim, para o escritório também não adianta você mandar todo mundo ir para o escritório e lá a internet não funcionar, o Wi-Fi pega mal. Então, é isso. Chegamos no amanhã. Bom, vamos falar agora então um pouquinho do que seria essa arquitetura do amanhã. Mas antes disso, eu queria colocar 2 pontos principais que eu acho que conectam o que é arquitetura. São as pessoas e o espaço. Então, a arquitetura, a gente está falando da mistura entre pessoas e espaço. O espaço tem que acolher as pessoas e as pessoas precisam se sentir bem no espaço. Então, é importante contextualizar isso. Para a gente falar de arquitetura do futuro, a gente tem que olhar um pouquinho, né, principalmente centrado nas pessoas, porque o espaço a gente consegue mudar, né? A Mainara trouxe vários elementos aí que a gente consegue transformar esse espaço. As pessoas já são mais difíceis, porque tem múltiplas culturas, múltiplas gerações. A gente está hoje vivendo num momento com mais gerações trabalhando no mesmo espaço, e cada geração tem sua peculiaridade ali, né, o jeito de trabalhar. E o mais curioso, se a gente pensar antigamente, né, a gente, mesmo nas próprias gerações, a gente sempre estava muito conectado, né? Então, eu lembro na época do colégio, que eu ia na escola, voltava, quando a gente ia conversar sobre algum assunto, todo mundo falava meio que sobre o mesmo assunto, que é o que a gente via na TV, é o que a gente consumia na revista, era o videogame que a gente jogava, era o jornal, enfim, a gente estava consumindo aquele mesmo conteúdo, então a gente estava ali mesmo, nas mesmas gerações com coisas muito parecidas. E hoje já não é mais assim. Com a internet, rede social, a gente tem pessoas da mesma geração, mas que pensam completamente diferente, que consomem coisas diferentes, né? Vocês podem seguir pessoas que eu sigo, mas vocês seguem pessoas que eu não sigo, e assim vice-versa. E como que a gente coloca nesse mesmo espaço pessoas diversas, né, com essas diferenças? E olhando para a tecnologia, porque não tem como falar, a Mai trouxe ali a evolução dos escritórios, a tecnologia fez muito parte disso, né, para chegar onde a gente chegou hoje. Com a pandemia, a gente foi para o remoto, então a tecnologia está muito aí, né? E aí eu estava lembrando esses dias, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na Ornari, uma empresa de imobiliário residencial de alto padrão. E eu visitava muito cliente. E para ir para os clientes, eu usava o guia, né? Então eu tinha que olhar ali, descobrir qual que era a avenida mais próxima para eu me achar e usava o guia, né? E aí, pouco tempo depois, ali com meses de trabalho, eu comprei um GPS, coloquei o GPS no carro e acabou, sem chegar. Pouquinho depois, celular, aplicativo no celular, tá o GPS lá. Se você perguntar para alguém da nova geração o que é guia, possivelmente eles vão falar assim, não, guia é guia turístico, né? O que é o guia? Né? Não tem nada a ver. Agora, se você contar para ele como que era isso, ele vai dar risada na sua cara. Fala assim, não, peraí, abre o celular hoje, por que você pegar um livro dessa grossura para achar onde você ia? Então a tecnologia, ela evoluiu, né? E as pessoas evoluíram com ela. Então não tem como a gente tirar essa equação para conseguir entender as pessoas. Então, para a gente pensar na arquitetura do amanhã, a gente precisa pensar quem são as pessoas do futuro. Então, esse conflito geracional, a gente está falando, a geração Z está chegando no mercado de trabalho agora e já está conflitando muito, né? Porque tem muita forma diferente de enxergar o mundo. Eles já nasceram com essa tecnologia. Então, é mais difícil. A nova geração, a geração alfa, né, que já estão se falando, é uma geração que, sei lá, ano que vem está completando 15 anos, logo está no mercado de trabalho. Como você colocar essa pessoa para trabalhar com uma pessoa que é muito mais velha, que vem de uma outra geração? E mais do que isso, é mais complexo, porque são múltiplas culturas. A gente está falando
Voltava do colégio, eu jogava bola com os meus amigos na rua, era isso. Hoje em dia eles estão conectados digitalmente. Eles chegam no colégio, é natural chamar numa videochamada um amiguinho para conversar, é muito natural. Então os espaços, eles precisam traduzir isso, né? Então, qual será o espaço do futuro? E a Maia trouxe muito bem o que a gente vem fazendo hoje para atrair essas pessoas para esse espaço. Esse espaço precisa aparecer muito mais com a casa, porque a gente passou muito tempo em casa na pandemia. Então agora ele precisa aparecer a nossa casa. Ele precisa estar conectado. Muita gente reformou a própria casa na pandemia para tentar melhorar aquele espaço. Aí você vai para o escritório que é duro, que é chato, é ruim de estar, então não faz muito sentido. Então a gente tem que pensar nisso. E a resposta, né, para tudo isso, né, qual que é a arquitetura do futuro? Eu não tenho essa resposta, porque é muito difícil, né, não tem uma bala de prata, a gente não consegue adivinhar exatamente qual vai ser a arquitetura do futuro. Mas uma coisa eu tenho certeza, e essa reflexão vai ficar, ela vai ser misturar pessoas com espaço. Isso não vai mudar. Então a gente precisa compreender as pessoas para transformar o espaço. E aí a gente compreende o espaço para transformar as pessoas. Porque a dificuldade dessas gerações agora é, eu tô com uma geração super nova, que não sabe como trabalhar, e uma geração já cansada, talvez, que não quer ensinar essa pessoa a trabalhar. Então os espaços precisam traduzir essas conexões. Ele precisa ser atrativo para múltiplas pessoas. Isso é muito complexo, é muito difícil. Então assim, eu vou trazer agora um pouquinho do tema mais falado nos últimos tempos, que é a inteligência artificial na arquitetura. Eu vou contar um pouquinho do que a gente tem estudado e aprofundado um pouquinho nessas tecnologias e como elas podem ajudar a gente conseguir traduzir nosso trabalho de uma forma mais eficiente. Então vamos falar sobre a inteligência artificial na arquitetura. Trouxe algumas ferramentas, aqui são alguns vídeos mostrando essas ferramentas na prática, para vocês entenderem e compreenderem como elas vão ajudando o arquiteto a transformar esses espaços. Falando sobre a arquitetura paramétrica nada mais é, né, na programação a gente tem os parâmetros, né, os prompts que a gente conhece da inteligência artificial hoje em dia, que é o que a gente pede para ela traduzir. E aqui na arquitetura paramétrica eu consigo determinar no espaço, através do que eu parametrizei, eu simplesmente mudo a área e esse espaço se molda conforme eu vou mudando essa área. Aqui eu posso editar uma parede e ele pode se remodelando de acordo com os parâmetros que eu pré-determinei. Então eu determinei se eu quero espaço de reunião, área colaborativa e tudo mais, e ele vai se modificando e se moldando com o espaço. Um outro exemplo de arquitetura paramétrica aqui, esse aqui é o Rhino, é um software de modelagem. A gente consegue, através de um perímetro e um ponto ali, determinar onde é o acesso desse espaço. E com poucos cliques eu consigo ter vários layouts que eu posso escolher qual que é o mais adequado para o que eu estou buscando. Inclusive setando algumas configurações, como por exemplo, eu quero, aqui no caso é um projeto residencial, então eu quero quantos quartos, eu quero quantos banheiros, e aí eu vou determinando essa arquitetura de uma forma muito mais otimizada, mais rápida, mas ajuda o arquiteto a desenvolver esse projeto. Aqui é um outro exemplo. Eu consigo colocar um programa de necessidades, quais áreas de escritório que eu quero, quantas pessoas, qual o tipo de divisória que eu quero, né, a metragem quadrada, e ele transforma isso tudo num projeto para eu conseguir trabalhar. Então ele transforma num projeto para a gente conseguir identificar esses espaços. E eu posso modificar ele de uma forma muito simples. Né? Com poucos cliques eu consigo dizer, esse espaço aqui, que é uma área de open space, eu quero transformar numa sala de escritório mais privado. E aí automaticamente ele calcula através dos parâmetros que eu já coloquei no programa, ou seja, tem os parâmetros técnicos de largura de mesa de reunião, corredores, etc. Ele já determina e já coloca inclusive a divisória, né, dizendo que tem uma parede nesse espaço, essa área, consigo colocar duas salas como essa. Então você consegue facilmente ali ir modificando os espaços. Falando sobre um pouco da arquitetura preditiva, né? Então a gente quer tentar prever sempre o futuro de como que ela vai acontecer. A preditiva pode ajudar muito nisso. Aqui nesse exemplo, eu selecionei algumas áreas e eu determinei que eu quero fazer a melhor planta com eficiência de carbono versus áreas de iluminação natural. E ele me faz mais de 3.000 layouts aqui, e me diz através do gráfico aqui qual que atende mais eficiência de carbono com mais luz natural. E aí eu posso determinar qual que é o melhor layout de acordo com esses parâmetros. E aí você pode colocar diversos outros parâmetros para você colocar de acordo com o que você busca. Aqui é um outro exemplo, né, com um mapa de calor. Esse mais rosinha aqui é uma área mais escura e o laranjinha aqui uma área mais clara.
Então eu consigo dividindo as paredes aqui e vendo quais áreas que estão sendo mais iluminadas ou menos iluminadas. Isso pode me ajudar no projeto de luminotécnico, para eu conseguir trabalhar melhor a iluminação desse espaço, ou quem sabe no ar-condicionado, para ganhar eficiência, né, térmica, porque eu sei quais áreas estão sendo mais tomadas pelo sol ali e consigo ajustar esse projeto. Isso pode ajudar muito o arquiteto na hora de desenvolver o projeto antes. Ele consegue prever com a carta solar como que vai ser, né, como que vai acontecer esse ambiente antes mesmo de ser construído. Aqui trouxe também alguns exemplos de renderização. A renderização é sempre o elemento final ali para a gente conseguir materializar tudo que a gente conceitualizou antes através da arquitetura. A gente consegue transferir isso para um render, né, para uma imagem 3D. Isso sempre aconteceu, né? A gente fazia à mão, depois foi evoluindo para software 3D. Hoje a gente tem gerenciadores de imagem que a gente consegue. Esse aqui é o Revit com um plugin, e dentro desse plugin eu consigo, através de um prompt, determinar quais materiais que eu quero que saia naquela renderização. E mesmo com essa imagem, essa estética super simples do Sketch, do Revit, ele consegue trazer para a gente uma renderização mais realista, com várias versões desse render, de acordo com todos os parâmetros que eu coloquei. Qual que é o que eu quero passar naquele projeto de arquitetura, então ele consegue ser traduzido aí em diversos exemplos, né? No final vai mostrar todos os que foram criados. Ó, então, criou esse. São alguns exemplos, só muda o material, mas o conceito do projeto ele está mais ou menos do mesmo, né? Aqui é um outro exemplo, que é o Redraw, uma ferramenta brasileira, inclusive. Ela funciona para você fazer renderização 3D através de desenhos, através de colagens. Então aqui, ó, por exemplo, no Canva, né? Você desenha uma colagem no Canva ali e você vai lá e renderiza esse ambiente através desse software com o que você determinou ali no Canva. E você consegue dar várias estéticas para isso. Você pode transformar, por exemplo, um desenho feito à mão em uma renderização. Também você consegue traduzir isso de uma forma muito rápida e ajuda muito como ferramenta. Aqui é um desenho em cima de uma foto, e aí depois você materializa isso de uma forma tridimensional, né, visual, para apresentar para um cliente. E aqui é o exemplo de você conseguir mudar o mood, né? Qualquer estética de ambiente que você está buscando, né? Então, escandinavo, tradicional, rústico, e ele vai traduzindo isso para esse espaço que você está desenvolvendo. Aí aqui é um outro exemplo de renderização também, ó, com linhas muito simples, né? Estética muito simples. A gente consegue imagens aqui bem realistas, né? Com poucos desenhos ali que você faz, poucos traços. Você determina o prompt, quais materiais você quer aplicar ali naquele espaço, e ele traduz numa imagem, né? Então, se você olhar, tudo que estava aqui, de alguma forma está ali, né? Traduzido com os materiais que você colocou. Aqui é um ponto importante também que a gente coloca, que são os mood boards, né? Que sempre traz aquela materialidade. A Mai comentou sobre os materiais, a importância da gente entender no conceito do projeto todos esses materiais e como eles serão aplicados. O mood board pode trazer para a gente quais combinam com quais, qual que é a ideia do projeto, né? Qual que está por trás. A gente consegue aqui criar imagens de uma forma muito mais simples hoje com a inteligência artificial e pode traduzir esse mood board para os projetos. E aqui, por fim, eu trouxe uma forma de a gente apresentar também. É uma ferramenta de inteligência artificial que faz apresentações. Aqui, como exemplo, eu pedi para ele criar uma apresentação da Space Plan, né, uma empresa, enfim, uma coisa muito simples, mas é mais para exemplificar e mostrar como essas ferramentas podem agilizar o nosso trabalho no dia a dia. Então, aqui eu dei o briefing ali, ele já me dá quais são os 5 slides que eu pedi. Aqui tem alguns parâmetros que eu posso dizer se eu quero mais sucinto ou mais detalhado e qual tipo de imagem que eu quero que ele gere. Aqui eu escolho qual é o tipo de estética que eu quero para minha apresentação. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta, mas... E aí, com um clique, eu clico em gerar e ele gera para mim os slides com o que eu coloquei antes. Como eu coloquei uma coisa muito simples, ele vai trazer uma coisa simples. Mas se eu detalhar mais, isso vai vindo mais detalhado. E o mais legal, ó, ele faz em tempo real, então ele vai construindo isso para mim. E o mais legal é que eu vou conversando com essa apresentação. Então eu posso determinar para ela assim, o slide 2 eu queria que você desse um tom mais divertido, um tom mais formal. Então, você pode ir conversando com essa apresentação e aí você vai traduzindo isso numa apresentação que você busca, de uma forma muito mais rápida como já foi feita, né? Eu vou fazer um exemplo agora, quer ver? Eu coloco aqui, ó, então você consegue editar tudo que foi criado. E aí, por exemplo, esse texto aqui eu achei que ficou um pouco longo para esse primeiro slide. Então eu venho aqui, eu clico no texto, ó, então aqui é onde você conversa com a apresentação,
Eu vou clicar no texto ali e vou selecionar a opção, ó, condensar texto. E aí, ela dá uma pensadinha e ela já condensou o texto. E ela mostra aqui para mim qual que era o original e qual que é o sugerido agora. Eu aceito o sugerido e ele está mais condensado. E tudo faz sentido, né? Tudo se conecta. Então é bem por aí. É isso. É isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Mas não fiquem com medo. Eu costumo falar que assim, a inteligência artificial não vai substituir a gente. Mas vai substituir quem não mexe com ela. Entendeu? Quem não mexe vai ser substituído. A gente desenhava à mão. Alguém que desenhava no AutoCAD substituiu essa pessoa teve que aprender. Então as coisas acontecem da mesma forma da inteligência artificial. Exatamente. É isso. Já existe. Tem 3, eu mostrei 3 aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Esse Fint 3D, ele não está lançado. Eu entrei na uma lista de espera deles, eles estão para lançar essa ferramenta. E aí eu estou conversando, inclusive, com o fundador lá para tentar ver quando é que ele vai lançar e tudo, ajustando algumas coisas, mas é bem legal. E a outra que eu trouxe, qual que é? Eu não lembro agora. É a Hypar, com H. Eu acho que é a Hypar. Essa aqui, ó, Hypar. Essa ferramenta é bem legal. Essa ferramenta é bem legal e ela roda na web. Você não precisa instalar nada, você roda na web. Isso tudo que eu fiz eu não paguei nada, foi só realmente para... A gente está testando a tecnologia, né? Ela tem umas limitações, você vai encontrando algumas dificuldades ainda. Mesmo na renderização, você vê que às vezes aparecem umas aberrações, umas coisas meio que você pediu um teto de madeira, mas ele não entendeu que era teto. Então tem algumas situações ainda que não é tão perfeito ainda. Mas a gente precisa estar de olho, porque logo, logo... Exatamente. Com certeza. Com certeza. Obrigado.